mas é importante a gente começar do começo, né? Vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. Chururu. Gente, essa é uma aula. Eu hoje já dei uma revisada nela, obviamente, né? Mas para vocês terem uma ideia da aula que eu estou dando para vocês, essa é a aula que eu dou no curso que eu formo doulas, né? Eu sei que tem muitas que chegaram aqui através da Bianca, que chegaram aqui através da Patrícia, que chegaram aqui através de outras doulas que foram formadas por mim, né? E elas tiveram essa aula, né? Um pouco diferente, né? Obviamente, porque existem é um outro debate, né? Quando a gente vai formar uma doula que vai repassar essas informações, do que passar essas informações diretamente para vocês, né? Então, contextualizando o que é a violência obstétrica, o que se utiliza hoje para algum. No Brasil, a gente não tem uma lei nacional, né? Existe em tramitação esse projeto de lei, mas a gente já tem alguns municípios e alguns estados que têm essa lei, né? E por já existir isso, essa jurisprudência ajuda caso alguém que na sua cidade, no seu estado, não tenha a lei, pode utilizar esse artifício para fazer uma denúncia, né? Tem como embasar, isso que é importante. E a lei, as leis que já estão ativas aqui no Brasil se baseiam numa lei venezuelana, que diz o seguinte, eu vou ler, tá? Qualquer conduta, ato ou omissão por profissional de saúde, tanto em serviço público como privado, então não interessa se é no SUS, se é por plano, se você pagou, que direta ou indiretamente leva à apropriação indevida dos processos corporais e reprodutivos das mulheres e se expressa em tratamento desumano, no abuso da medicalização e na patologização dos processos naturais, levando à perda da autonomia e da capacidade de decidir livremente sobre o seu corpo e sexualidade, impactando negativamente a qualidade de vida de mulheres. Tá bom? Fica grande, fica denso, né? E às vezes, tipo, um pouco difícil de compreender. Mas a gente vai destrinchar tudo que isso significa. Tá? Outros termos para violência obstétrica, né? A gente tem o abuso obstétrico, sofrer violência no parto, desrespeito e abuso, violência de gênero no parto e aborto, violência institucional de gênero no parto e aborto, assistência desumana, crueldade no parto, violação dos direitos humanos das mulheres no parto. E aqui a gente vai destrinchar isso. Deixa eu só ver. Vocês me confirmem no chat se vocês estão enxergando a aula. Tá compartilhando para vocês. Vocês me veem também ou só escutam a minha voz? Sim. Normal. Beleza. O meu áudio tá bom? Então tá bom. Então, seguindo, né? Quem pode praticar violência obstétrica? Pode ser pelo Estado, pode ser pela instituição e pode ser por um profissional, tá? Esses três podem praticar a violência obstétrica, né? O Estado, por forma de omissão, principalmente por omissão, né? A instituição também, ou por protocolos que não fazem sentido, desatualizados, desumanos, incoerentes, que vão contra a lei, né? Por exemplo, não permite a entrada de acompanhante, a instituição não permite. A instituição não está, a regra da instituição nunca está acima de uma lei federal, né? A gente vê alguns casos de falar assim, não, mas aí o hospital não permite, só pode se for acompanhante mulher. Não, mas é a regra daqui. Não interessa. A regra daqui não está acima da lei federal, tá? A lei federal de 2005 que garante o acompanhamento em todo o processo de pré-parto, parto, pós-parto imediato. Um acompanhante é livre escolha. Não interessa se é homem, se é mulher, se é tia, tio, primo, amiga, enfim, tá bom? É a livre escolha. Profissional. Quando a gente fala profissional, a gente até a doula, tá? Até doula pode praticar violência obstétrica. Eu, Laura, já pratiquei violência obstétrica.
obviamente, sem querer, mas foi. E eu vou contar para vocês. Eu não tenho problema em assumir isso, né, em momento algum, né? E foi assim que eu aprendi e corrigi, né? E nunca mais pratiquei. É isso que todo profissional deveria ter em mente. A gente é passível de errar, mas mais que isso, a gente precisa estar pronta para assumir e corrigir esse erro e não repetir mais. Né? A violência contra a mulher pode ser na gestação, no aborto, no parto e no pós-parto, tá bom? Na gestação, a gente vai ver lá no pré-natal, né? O aborto, seja ele provocado ou não, a gente não vai fazer essa distinção aqui, não cabe a nós, né? Mas a gente falou ontem, na aula de ontem, né, sobre mulheres que estão em processo de abortamento, que são colocadas junto com outras mulheres que estão em trabalho de parto ou que já estão no pós-parto com seus bebezinhos. Eu, Laura, acho que isso é duplamente violência, com quem está passando pelo processo de aborto, quanto para quem está ali parindo, quem está com seu bebezinho, não é? Não é legal. Eu não acho bacana. Eu acho cruel. Né? Então, e fora que né, duvidar da palavra da mulher, sugerir que ela provocou aborto, menosprezar a dor dela, né? Ou acho que num grupo que eu faço parte, a gente estava falando sobre indicação de médicos aqui na região para fazer ultrassom. E aí indicaram eu falei assim, olha, com esse aí foi o que eu sofri violência obstétrica na perda do René, né? No meu bebezinho em 2019. Eu já tinha 3 filhos vivos, era a minha terceira perda, e eu tava bem, eu tava bem sentida, não tava bem emocionalmente falando. E aí ele perguntou quantos filhos eu tinha. Eu falei assim, eu tenho 3. Aí ele falou assim, tem gente que não tem nenhum. Aquilo mexeu muito comigo, porque não interessa se eu tenho 10 filhos. Este era um bebezinho desejado por mim, né? Um filho que eu tenho, né? Ele recebeu um nome. Né? Eu dei nome para todos os bebezinhos que passaram pelo meu útero, tá, gente? Na gestação, aí pode ser, aqui vocês olham, não, por omissão, né? Um cuidado deficiente, a gente vê no pré-natal. Gente, toda consulta de pré-natal, prestem bem atenção nisso, que é super importante, tá? A gente falou que ia falar sobre isso hoje. Toda consulta de pré-natal, a pressão de vocês deve ser aferida. A pressão deve ser aferida em toda a consulta de pré-natal. A pressão é super importante de ser aferida. Tá? O que mais mata mulheres aqui no Brasil e no mundo é a hemorragia, na gestação, né? É a hemorragia pós-parto. E ela está diretamente ligada a problemas na pressão, problemas pressóricos. E são muito, muito evitáveis com uma boa assistência. Tá? Antes de 20 semanas, se a sua pressão dá alterada, não é hipertensão gestacional, quer dizer que você é hipertensa crônica e não sabia. Então, e o que é, Laura, alteração na pressão? Né? Uma ou mais aferições, 9, ou, diastólica, né? 9 maior ou igual a 9, e
Ai, gente, desculpa. Caiu a luz aqui em casa e ficou tudo escuro. Deixa eu ver aqui o que vocês estão falando. Me desculpa. Alguém estava falando alguma coisa agora que não apareceu para mim. Caiu a energia aqui, ficou tudo escuro. Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me vendo, gente? Porque simplesmente voltou? Vocês estão me vendo? Ai, que bom. Gente, desculpa. Apagou tudo aqui, ficou escuridão total. Ó, peraí, eu tenho que. Deixa eu me restabelecer aqui, gente. Não, eu levei um susto. Deixa eu contar um babado pra vocês enquanto eu tudo recupera aqui no meu computador. É, um tempo atrás, não, umas semanas atrás, a gente foi para Belo Horizonte para o meu marido fazer os exames dele em relação ao câncer, né, e tal. E quando a gente chegou, tinham cortado a nossa luz, tinham arrombado nosso portão e cortado a nossa luz, e a gente com as contas todas pagas e tudo mais. E aí eu levei um susto, agora está. O que fizeram? Mas não, foi só um pico de energia, tá se armando temporal aqui. Vamos lá. Eu estava falando, né, que a violência. A gente está falando sobre pressão, né? Sobre hipertensão na gestação. Correto? Foi aí que cortou, gente? Quando eu estava falando sobre hipertensão? Isso, beleza. Então vamos lá. Uma ou mais aferições, uma não, duas ou mais aferições, que é a pressão diastólica, é aquela mais baixinha, tá? Igual ou maior que 9, e duas ou mais aferições da sistólica, aquela maiorzinha, igual ou maior que 11. A partir de 20 semanas, isso é classificado como hipertensão gestacional. Então não tem, não, mas é que estava andando. Não, é porque comeu não sei o quê. É porque fica nervosa quando vem médico. É porque fica nervosa quando vem aqui. É porque eu tô muito ansiosa. Se a sua pressão, ela altera frente a coisas assim, você tem um problema de pressão. É simples, tá? E precisa ser controlado, precisa entrar com medicação e precisa ter muito cuidado, prevenir as complicações, né, decorrentes disso. Como é que vai fazer isso? Você vai lá no pré-natal, a sua primeira aferição, você deu 13/9. Em repouso, tá? Você, os dois pezinhos no chão, bracinho apoiado ou no equipo, em algum lugar, mas o braço apoiado, tá? Não fala durante a aferição da pressão. O melhor equipamento para aferição da pressão é aquele que vai aqui no braço, tá? Aquele do pulso, ele não é muito fidedigno. Fiquem atentas a isso. Se só faz com aquele lá, liga o alerta, tá? O ideal é aquele do braço. E aí deu lá 9/13, beleza. Em repouso, você fica e espera-se 15 minutos e refaz essa aferição. Se novamente deu essa alteração, ali 9/13, 9/11, alguma coisa assim, você tem que entrar no protocolo de hipertensão gestacional. E isso a partir de 20 semanas. Antes disso, você quer dizer que você é hipertensa crônica e não sabia, tá? É 12/8 ou menos, tá, Noemi? E tem que cuidar muito, porque, por exemplo, eu sou uma mulher que sempre tive uma pressão de 9/6. E aí, lembra que eu contei ontem que eu tive pré-eclâmpsia do Dante, que só foi diagnosticada no parto? Porque durante toda a minha gestação, ela deu uma oscilada, mas nunca ela teve um pico de pressão. Ela ficava sempre 12/8, ela teve em algum momento 9 e tal, mas sempre por ali. Só que 12/8 já era um alerta para mim, e eu não sabia. E ninguém me alertou sobre isso. Eu estudei mais sobre isso depois dessa experiência, inclusive, tá? Então fiquem atentas a isso. Se a pressão de vocês, em algum momento, a diastólica der maior, igual ou maior a 11 e a sistólica maior, a 10, desculpa, a 10, ou maior ou igual a 14,
você deve entrar no protocolo de rastreio para pré-eclâmpsia. Deve ser feito todos os exames necessários para rastreio de pré-eclâmpsia. É feito administração de medicamento, tá? Precisa entrar no protocolo de pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia mata. Tem que ser feito. Fiquem atentos ao pré-natal de vocês. A gente está tendo muito problema de pré-natal mal feito, tá bom? Fiquem muito atentos. Eu digo que sou eu, tive um pré-natal bosta, tive que correr, desculpa, falei palavrão, tive que correr para BH, porque eu percebi, gente, não. A médica falou assim, que para os parâmetros dela ali, estava tudo normal, só que eu sabia que para os parâmetros dos órgãos competentes e que cuidam disso, né, e que fazem esses estudos, o estudo, por exemplo, o mais atual que a gente tem em relação a doenças hipertensivas, ele fez um rastreio de 80 mil mulheres. Então, não é assim, é maior que a população aqui da minha cidade, pensa. Então, não basta, eu acho, os meus parâmetros. Não é assim que funciona a ciência. E a gente precisa ter cuidado com isso, tá bom? Então, isso é uma violência obstétrica por omissão, né? Por cuidado deficiente, é um exemplo que eu dei. A mesma coisa para quem tem diabetes gestacional, qualquer medida de glicose na gestação que deu igual ou maior que 92 é diabetes gestacional. Pronto, não tem. Ah, não, mas é só um pouquinho de diabetes gestacional também. A gente não quer que fique muito, tá? Prestem atenção nisso. Abandono. A alta do pré-natal não existe, tá, gente? Não existe alta do pré-natal. A alta do pré-natal é o bebê nascer. Não aceitem. Troquem de posto, façam denúncia na Secretaria de Saúde do município de vocês, enfim. Negligência, peregrinação, quando faz o exame de diabetes. Você deve estar querendo saber da curva glicêmica, né? Que a gente toma aquele líquido horroroso. É esse, né? Que você faz coleta de glicose em todo trimestre, né? Glicemia de jejum. O de. É no segundo trimestre que faz a curva glicêmica, tá? Meu pré-natal é dia 23. Até lá posso medir minha pressão 2 vezes no dia, anotar e mostrar a eles para saber se tem algum problema? Pode, Noemi. Pode sim. Né? Isso se chama controle pressórico, tá? Não faz, tipo, se você vai fazer dia 23, né? Hoje é dia 19, 19, 20, 21, 22. Tem 5 dias até lá, né? 4 dias até lá. Não faz, tipo, hoje às 9 da noite, amanhã às 9 de novo. Faz em horários diferentes, tá? Não pode fazer. Lembrando que o melhor método de aferir pressão é o do braço. O do pulso não é muito fidedigno. Eu fiz pela primeira vez a gestação. Eu confesso que tô com receio e medo de acusar DG. Olha, DG não é um bicho de 7 cabeças, tá? Se você tiver uma boa assistência, se você fizer tudo direitinho, não é um bicho de 7 cabeças. A única coisa é que você não pode ter um parto domiciliar, tá? Você pode parir lindamente tendo DG, tendo hipertensão, inclusive com pré-eclâmpsia, tá? Não se faça cesariana em mulheres que a pressão tá desregulada, tá descontrolada. Negativa de assistência, tá? Então, assim, não existe, não, aqui a gente não atende. Atende sim, ainda mais se tiver trabalho de parto, tá, gente? Por ação, também as violências podem acontecer por ação, que é a violência física, né? Isso, manobra de cristelar é violência física, episiotomia é violência física, sem consentimento, pior ainda, né? Eu já vi vídeos, a gente vê circular na internet vídeos de gestantes levando tapa nas pernas para manter as pernas abertas, na posição de litotomia. Posição de litotomia é aquela posição deitada, a ginecológica, deitada com as pernas naqueles estribos, né, abertas. E é bem comum na fase expulsiva, numa parte onde o bebê está passando, as mulheres quererem fechar as pernas, tá? É bem comum. Fecha as pernas justamente porque ele está passando pelos isquios, pelas cristas, na verdade, que tem na nossa pelve. Deixa eu pegar uma pelve aqui. Então é bem comum as mulheres fecharem as pernas. O bebê tá passando aqui, ó. Assim, ó. Aqui, ó. Nessas pontinhas aqui. Quando você abre as pernas, faz isso aqui, ó. Quando você fecha, elas abrem aqui. Então, às vezes, as mulheres querem fechar as pernas e tá todo mundo lá fazendo ela abrir, tá? Então, fechar as pernas, e às vezes é uma perna só. Por isso que não é uma posição favorável ao parto.
Eu achava que esse cortezinho era normal, todo mundo falando que era para deixar fazer sim. E eu não querendo, porém falando para deixar. Ah, você já tem um filho, Juliana, e você passou por episiotomia. É muito comum. Uma vez eu li o relato de parto e a mulher relatando violência obstétrica. E olha o relato dela. A gente vai falar sobre isso, sobre de fato que é violência obstétrica, né? Ela falou que ela foi pro hospital, porque só tinha aquele, é um hospital referência, imunização, tá? E que a enfermeira colocou ela debaixo do chuveiro, em cima de uma bola, e deixou ela lá, sozinha. Fez nada. E na hora do bebê nascer, não quis nem cortar ela. Ela se sentiu super violentada, porque tem pessoas que acham que o parto precisa ter intervenção, precisa ser feito, que daí ela acha que ela está sendo cuidada. Então, quando não é feito nada, digamos, de intervenção, uma intervenção direta, ela acha que ela está sendo negligenciada. Porque a gente cansa de ver partos super instrumentalizados, então acha que isso é normal. Então, a gente acha que o corte é normal, a gente acha, né, corte é epísio, que esse corte é normal, que tem que fazer, a gente acha que tem que empurrar a barriga, a gente acha que o soro é bom porque ajuda, né? Porque daí vai mais rápido, mas ignora que tudo isso pode trazer problemas muito sérios. Só que essa parte ninguém fala. É só ajudinha, né? Estou na primeira gestação, mas as minhas amigas sim têm. Ah, entendi. Elas estão falando para você deixar fazer. Não deixa fazer, não. Violência verbal é muito comum, né? A gente ouvir relatos disso. Minha sogra disse que é melhor cortar do que dilacerar. Quando o bebê for passar, eu chego a passar mal de raiva. Laceração, gente, pode acontecer. Quer ver? Deixa eu fazer. Eu devia ter pego papel. Mas imaginem que a minha mão é um músculo. Uma pedaço de carne com estrias musculares. Vocês já viram um pedaço de carne e ele tem fibras, não tem? Ele tem um sentido. Vamos me respondendo aqui no chat. Ele tem um sentido nas fibras, né? Imagina isso aqui tudo vermelho, aqui tem as estrias. As estrias, eu digo assim, os estriamentos, né? Daquele músculo. Né? E aí, quando se você rasga, ele vai rasgar no sentido dessas fibras. Né? A cicatrização também vai se dar nesse sentido. No nosso assoalho pélvico, ali onde está o períneo, onde eles cortam, existem 3 tipos de músculos ali, né? Então tem músculo assim e tem músculo assim. E eles são cortados todos do mesmo jeito. Ou seja, a cicatrização se dá muito mais lenta e de uma forma não fisiológica. Né? Se for rasgar, vai rasgar nesse sentido. Tá? Mas existem formas de diminuir as chances disso. Você ter liberdade de movimentação, você escolher a posição para parir. Gente, sobe na maca. Não, se você não tá afim de subir na maca, não sobe na maca. Se forem colocar você deitado numa posição que não é confortável para você, não suba. Eles não vão pegar vocês no colo e colocar lá à força. Eles não podem fazer isso. Vocês já pararam para pensar que vocês podem dizer não? Como faz a massagem no períneo? Dizem que é bom fazer. Como doula, Noemi, eu não posso te ensinar a fazer a massagem no períneo. Isso é de competência de fisioterapeutas pélvicas, tá? Mas você encontra essa aulas, assim, inclusive no YouTube, tá? Mas como ética minha, eu não posso ensinar a fazer, tá? Ela ajuda, mas também não garante. Tá? A melhor maneira de evitar lacerações é liberdade de movimento, é buscar a sua melhor posição, é não ficar parado. Quando a gente fala em parto ativo, é isso, é na fase ativa do trabalho de parto você se movimentar. Você andar, você caminhar, você agachar, você buscar para cada contração, cada dor que você sentir, você buscar um jeito que vai achar de lidar com essa dor, com essa sensação. E quanto mais você movimentar, mais se movimentar sua pelve, melhor para o bebezinho ir encaixando e descendo, fazer a descida dele, tá bom? E, gente, laceração. Eu tive laceração no nascimento da Margot, né? Meu primeiro parto após cesariana. Eu tive uma laceração de 2º grau, né? Primeiro grau é só mucosa, 2º grau já pega tecidos musculares e assim por diante. Posso depois mostrar para vocês. Eu levei acho que 3 pontos, foi anestesiado para dar os pontos. Acho que no 3º dia já estava caindo ponto, sequinho ali direitinho, só ter um cuidado de higiene e muito tranquilo, tá?
Episiotomia foi uma das violências que a minha mãe sofreu na primeira gestação. E só descobriu que foi uma violência, pois eu falei para ela algumas semanas atrás. Isso aconteceu com a minha sogra também. Episiotomia de rotina ainda praticada no Brasil, em mais de 50% dos partos. Então, assim, mesmo que aconteça uma laceração, gente, a cicatrização não é de todo que absurdo, tá? E se esse parto, se você não fizer força fora de hora, né? Tem gente que vai mandar você fazer força, ignora. A força que seu corpo faz é incontrolável. A gente não consegue controlar essa força. O corpo faz a força sozinho. Eu tenho medo de não saber a hora de fazer força. Você não precisa, o seu corpo faz sozinho. A não ser que você esteja sob efeito de analgesia, né? Aí você precisa ser, às vezes, ser guiada nessa força, né? Mas também não é um bicho de 7 cabeças, tá? E não precisa ser deitado em litotomia. Você pode escolher a posição em qualquer momento. Então, no caso de lacerações, os cuidados básicos de higiene, vai levar os pontos ali que for necessário. É muito difícil, é mais raro acontecer lacerações grandes quando o parto está acontecendo fisiologicamente, tá? Cada intervenção sempre pode piorar, né? Manobra de Christeler, gente, que é aquela de empurrar a barriga, é uma violência obstétrica, é proibida em alguns países, é uma das piores violências que pode ser feita, tá? Pode levar o bebê a óbito, pode lacerar órgãos internos da mãe, aumenta as chances de laceração grave no períneo, pode causar traumatismo craniano no bebê, cortar a circulação de oxigênio para o bebê também, tá? E assim, manobra de Christeler não é só aquela manobra que você vê assim com o bração ali, tá? Aquele punhozinho, aquela mãozinha em cima do útero, aqui em cima, ele também é, tá? Não tenha medo de tirar a mão da pessoa, tá? Aqui em cima do útero. Não precisa, tá? Não precisa. E quando eles colocam as parturientes deitada, facilita tudo isso, facilita para que eles façam episiotomia, facilita para que façam manobra de Christeler, porque você fica numa posição muito exposta, né, a isso. Você não tem condições de lutar, digamos assim. Não estou falando lutar no sentido literal da palavra, mas de se proteger em relação a esse tipo de conduta, tá bom? Ausência de consentimento, né? Toda e qualquer intervenção que é feita na gente, na vida, em qualquer coisa, precisa de consentimento, tá bom? Cuidem com o que vocês assinarem, tá? Cuidem com o que vocês assinarem. Anulação da autonomia e excessiva medicalização. É chegar já receber sorinho, né? Às vezes esse sorinho é glicose com Buscopan e Plasil. E aí fica aquele acesso venoso, e aí você fica com dificuldade de se movimentar, incomoda. Se seu parto está acontecendo, naturalmente, fisiologicamente, você está tendo aquela ocitocina endógena, tá tendo dinâmica uterina, tá tranquilo, não precisa fazer nada. Essas intervenções, elas são benéficas quando precisa, né? A ocitocina sintética, ela deve ser administrada com real necessidade. O que não tem real necessidade que a gente vê como prática até hoje, manobra de Christeler e episiotomia. Não existe justificativa para isso. É violência obstétrica. É violência obstétrica. Cabe denúncia. Denuncie, tá? Eu vou disponibilizar para vocês um modelo de denúncia, tá bom? O que pode ter como consequência a violência obstétrica, tá bom? Trauma, né? Transtorno de estresse pós-traumático, sintomas de abuso, né? É muito comum mulheres que passaram por violência obstétrica, a gente vai ouvindo os relatos e eles são muito similares a abusos, tá? Depressão pós-parto aumenta os índices. Quanto melhor a experiência de parto que a gente tem, menores os índices de depressão pós-parto, tá bom? Complicações, né? Dentre as violências ali, quando a gente fala de episiotomia, tudo que é tomia na medicina tem corte envolvido, tá bom? E tudo que é rafia é costurar, é suturar. Então, a episiotomia, quando eles vão costurar novamente, né, a episiotomia que eles fizeram, e tem médico que fala isso, tá? É que a episiotomia fica mais fácil de controlar, fica mais fácil para eles costurar, na verdade, porque é um corte reto, independente, eles costuram tudo do mesmo jeito. Na laceração, não, na laceração eles têm que demora um pouco mais para suturar,
demora um pouco mais para suturar, porque eles têm que seguir o estreamento do seu músculo, né? Mas isso não é um problema seu. Eles estudaram para isso, no, afinal, não foi? A sonda, nem sempre, Noemi, mas na maioria das vezes sim, tá? Porque você não sente daqui para baixo, ó, baixo dos seios, da cintura aqui para baixo, você não sente depois que toma raquidiana, tá? E aqui em cima, assim, você sente menos, tá bom? Aí, quando eles estão fazendo essa episiotomia, essa costura, tem o famoso ponto do marido, né? Eles dão um ponto a mais na vagina das mulheres para deixar ela apertadinha. Ou seja, eles modificam a anatomia da vagina para o bem-estar e bel prazer de outra pessoa. E aí a gente vê relatos de mulheres que em toda relação sexual depois sentem dor, tá? Sentem dor, ficam com dor. E às vezes é necessário fazer uma cirurgia íntima para desfazer isso. Para desfazer isso. Eu comecei já tem uns. Eu tô aqui, 7, tem uns 9 anos que eu atendi uma mulher uma vez, eu estava no início, assim, dessa minha carreira e tal, e ela falou assim para mim, ô Laura, você tem alguma dica para lidar com a dor na episiotomia? Aí primeiro conversei com ela, né, que eu sentia muito por ela ter passado por episiotomia e tal, e perguntei se ela estava usando calcinha muito pequena, né, que às vezes tá pegando ali nos pontos e tal. Ela disse que não, que ela estava usando umas calcinhas bem largas até, mas que estava incomodando muito a cicatriz. Aí eu falei assim, mas quanto tempo tem a tua episiotomia? Aí ela falou assim, 13 anos. Você tem noção do que é isso? 13 anos de episiotomia, isso já tem 9 anos. E ela ainda sentia dor. E é muito comum relatos assim, tá? Tem maridos que nem sabem, o doutor faz porque acha que é bom. Exatamente, tem mesmo. Toda laceração é preciso dar ponto? Não, tá? Nas lacerações de primeiro grau, não. Uma coisa que ninguém fala, eu acho que eu nunca vi ninguém falando, eu vou falar pra vocês agora, que acontece nos partos. É muito comum, depois que a gente tem um parto normal, a nossa vagina ter microlacerações, escoriações, na verdade, como se você. Sabe quando a gente cai no asfalto, na calçada, em algum lugar, na terra, enfim, e rala o joelho? É como se você tivesse caído com a sua vagina. E aí ela fica assim, parece que ela foi meio que esfoladinha. Porque, gente, ela se estica toda, assim. Né? Então, ali na mucosa, os microcortes, que nem quando a gente dá uns cortezinhos assim na bochecha, e arde, é incômodo, principalmente quando a gente vai fazer xixi. Mas existem formas de aliviar isso, isso se cura rapidinho, ali, questão de um dia ou dois, tá? Mas eu não vejo muita gente falar sobre isso, tá? E essas escoriações não precisam dar ponto, tá bom? Não é em todas, mas é bem comum isso acontecer, tá? A vagina ela fica bem inchada depois do parto, bem inchada, é normal, tá bom? Não se assustem, ela fica muito bem inchadona mesmo. E ela vai voltando ao normal com o tempo. Não tenho medo de tocar na sua vagina para fazer higiene, né? Lavar. Não usem sabonete, é importante não usar sabonete na mucosa, tá? Só água é o suficiente. Posso recusar ponto mesmo, tendo laceração grau 2, nenhum machucado meu, cortes aqui, dar ponto. Ô, Ana, não sei se convém porque o assoalho pélvico ele tem uma função de sustentação, né? Então, dependendo da onde essa laceração aconteceu ali no seu assoalho pélvico, porque nem sempre é embaixo no períneo, tá? É interessante recuperar ele para que você não tenha problemas no seu assoalho pélvico no decorrer da sua vida, tá bom? Então, assim, uma avaliação criteriosa. Torcendo para que você não precise de ponto nenhum. Gente, e assim, o tamanho de bebê não interfere. Tanto que essa minha filha, a Margot, nasceu pequenininha. O que eu percebi no decorrer dos partos que eu já atendi? Quanto mais rápido o parto, maior chance de laceração. E todo mundo quer um parto rápido. Ai, meu sonho, parto rápido. Parto que algo, parto a jato. Eu tive um parto longo, de 40 horas. Eu tive um parto mediano ali, que durou 6 horas e 20. Tranquilaço. E tive um parto a jato de 1 hora e meia. Eu prefiro as 40 horas, gente. Do fundo do meu coraçãozinho. Prefiro as 40 horas, tá? Mesmo tendo tido laceração. O Dante nasceu com 4 quilos. 4 quilos. Eu não levei nem um pontinho, nada. Fiquei na posição que eu achei melhor.
Me movimentei, respirei, vocalizei. Eu mandei o vídeo ontem para vocês lá nos grupos. Quem assistiu viu que eu estou no carro e estou vocalizando. Porque gritar no parto, gente, não é proibido, nem deve ser. Mas é importante você saber gritar no parto. Façam um teste depois em vocês. O seguinte, coloquem a mão lá embaixo na vagina de vocês, no períneo, né? Lá embaixo. E grita normal. Eu grito aqui, ó. Você não vai sentir nada lá na sua vagina. Você vai sentir aqui, ó. Agora, com a mão lá, vocês façam o seguinte: respira fundo, vê a contração e lá para baixo. Você vai sentir vibrar lá embaixo. É esse grito que vocês têm que pôr para fora. Tá? É esse o grito que vai ajudar vocês a relaxar o períneo, a ajudar o bebê a descer, a manter a oxigenação do bebê, a sua oxigenação, sem precisar hiperventilar, nem trancar a respiração. Então, gritem à vontade, vocalizem. Por isso que tem muita gente que fala que às vezes a gente está assistindo algum parto e se você fecha o olho, parece que a mulher está tendo orgasmo, parece que ela está no meio do sexo, porque está vocalizando de maneira correta, tá bom? Tudo certo comigo e o bebê, até que horas posso levar o trabalho de parto? Não sei se eu entendi muito bem, Juliana, mas vamos lá. Tudo certo comigo e o bebê, até nascer. Tá tudo bem com você, com o bebê? Segue o baile. A conduta sempre é bebê bem, mulher bem, expectante, a gente espera. Tá tudo fluindo? Vai indo, porque cada mulher vai precisar de um tempo. A coisa mais importante, gente, para evitar intervenções necessárias é saber a hora de ir para a maternidade. Além do plano de parto, por favor, gente, não vão ter os bebês de vocês independente. Ah, não, mas aqui não aceita plano de parto. Não existe não aceitar. Plano de parto é preconizado pela Organização Mundial da Saúde desde 1996. E eu tenho certeza que muitas de vocês só ouviram falar em plano de parto agora em 2021. Né? O hospital daqui, as mulheres falam que as enfermeiras não gostam que grita no parto. Vou gritar e se reclamar de tomar isso aí, Ana. Eu fiz isso, inclusive. Né? Não é elas que têm que gostar. É você que tem que estar sentindo bem. Não tenho vergonha de externar. Eu percebi muito isso aqui na região, quando eu tô atendendo parto. As mulheres, elas trancam muito aqui, ó. E aí demora mais o parto, porque existe um ciclo, que é tensão, medo, dor. Quanto mais tensa você fica, não, quanto mais medo você sente, mais tensa você fica, mais dor você sente. E aí você fica com medo da dor ficar maior e você tensiona de novo e sente medo de novo e a dor aumenta. E fica isso. A gente precisa quebrar esse ciclo, porque não ele vai ficar ali, ó. Cada vez a dor vai ser pior. Então, assim, gente, não tenham medo de serem protagonistas do parto de vocês. Quem vai lidar com isso pro resto da vida vai ser vocês. Quem vai lembrar disso pro resto da vida vai ser vocês. Não tenham medo de assumir a parte de vocês, tá bom? Minha mãe mesmo acha feio e escandaloso mulher gritando. Se isso acalma a mulher, deixa ela gritar. Exatamente. Exatamente. Mas sabe a questão de achar feio, bonito, mulher gritando? A gente dói, sabe? Ninguém tem que bancar a Lady o tempo todo. Nem nunca, né? Você banca a Lady quando você quer. E no parto não é o momento para você ficar se apegando a isso. Tá? O parto é o momento para você buscar aquilo que faz sentido para você. Né? Eu vi mulheres parindo silenciosamente e tá tudo bem, assim como eu vi mulheres totalmente descompensadas, eu vi mulheres vocalizando, eu vi mulheres entoando músicas, eu vi mulheres entoando louvores, eu já vi mulher rezando, eu já vi mulher xingando. Então, assim, deu vontade? Faça. Deu vontade de ficar em pé, fica em pé. Deu vontade de ficar de quatro, fica de quatro. Deu vontade de rebolar, rebola. Deu vontade de agachar, agacha. Faz sentido na sua cabeça? Veio uma ideia, nossa, acho que vou fazer isso. Faça. Ouça o corpo de vocês, ele sabe o que fazer. Né? Existe uma linha dentro da humanização do parto, né, que fala que toda mulher sabe parir, todo bebê sabe nascer. E, contrapartida disso, fala assim, mas falar isso, a gente está esquecendo aquelas mulheres que passaram por cesariana ou que precisaram de uma cesariana. Eu continuo defendendo que toda mulher sabe parir e todo bebê sabe nascer, mesmo que, porventura, precise de uma cesariana. Isso não significa que o bebê não sabe nascer ou que ela não sabe, não gosta de parir ou não sabe parir. Significa que ela precisou de uma cesariana. Isso não impede com que numa próxima gestação, se for o desejo dela, ela venha a parir.
né? Então, assim, se tá tudo bem, se vocês estão se sentindo seguras e preparadas, né, e vocês estão aqui justamente para buscar esse tipo de informação, a conduta é expectante. Ouçam aquela vozinha interior de vocês, tá? Ouçam essa vozinha. Laura, então, enquanto eu e o bebê estiver bem, eu posso esperar tranquila. 1 centímetro de dilatação. Vim mesmo que demore mais de 1 hora, por exemplo. Eu não entendi, Noemi. Então, enquanto eu e o bebê estiver bem, eu posso esperar tranquilo. Ontem, na aula de ontem, Noemi, a gente falou sobre isso, né? Que a dilatação, ela não é 1 centímetro por hora, tá? Tem bebê que vai demorar 2 horas para dilatar tudo, tem bebê que vai demorar 20 horas para dilatar tudo, porque não é só a dilatação que conta como avanço no trabalho de parto, tá? A intensidade, a frequência, as contrações, a mudança de posicionamento do bebê dentro do útero, né? Dorso direita, dorso centralizado, dorso esquerda, a descida dele na pelve também conta, a mudança do colo também conta, né? Colo grosso, colo fino, tá bom? Eles falam, às vezes falam assim, o colo não tá mole, quer dizer que ele tá assim, ó, igual, podem tocar a ponta do nariz de vocês. Se um dia vocês conseguirem tocar o colo de vocês, e vocês podem tocar, a sensação é essa aqui, ó, da ponta do nariz. Quando eles falam assim, se você receber um toque, você, o colo tá amolecido, quer dizer que ele tá assim, ó, é igual o lábio de vocês, ele tá assim. Quer dizer que logo ele começa a afinar, para daí começar a dilatar, tá? São raros os colos que dilatam antes de afinar, tá bom? Não, não é verdade. A Noemi está perguntando aqui. É verdade a frase: parei de dilatar e tive que fazer cesárea. Não, existe parada de progressão do parto, sim, né? Mas aí a gente tenta corrigir isso. Depois que se tentou corrigir isso, seja com a citocina sintética, seja com alguns movimentos, seja com algumas posições, e não houve mais alteração em nenhum dos critérios que se analisa para uma progressão de parto, não é só a dilatação, se diagnostica a parada de progressão e pode sim se indicar uma cesariana, tá? Mas isso é bem difícil de acontecer. Né? Agora, falar assim, não, eu não tive dilatação, eu fui para cesariana, mas estava tudo bem e foi para cesariana porque, tipo, tava lá, sei lá, 6 horas, 8 horas, 12 horas, tava tendo outras evoluções, o colo tava afinando, o bebê tava mudando de posição, mas a dilatação permaneceu a mesma e eles usaram apenas este critério para definir que o parto tinha parado, é mentira, né? Existe você operar uma mulher antes que ela dilate toda. Aí sim, é falta de dilatação, né? Mas é porque a pessoa não esperou. Também existe o seguinte: você tá lá em trabalho de parto, tá dilatando devagar, mas tá dilatando, tá, o colo tá mudando, o bebê tá mudando de posição, tá descendo, existem algumas mudanças, e não quer dizer que a cada contração vai mudar, tá? Mas está existindo uma dinâmica, tá tudo indo bem, e aí começa alguma intervenção, né? Uma ocitocina, romper a bolsa artificialmente, sem real indicação, isso também é violência obstétrica. E aí o bebê descompensa, né? Começa a diminuir os batimentos cardíacos, né? E aí, diminuir os batimentos cardíacos do bebê não significa que tem que correr para cesariana. Dá para tentar mudar a mulher de posição, colocar ela no oxigênio, tem manobras que pode ser feita que às vezes é só isso. É só uma mudança de posição da parturiente, porque ficar deitada em trabalho de parto, se sentindo contração, isso pode fazer muito mal para o bebê, tá bom, gente? Aquele exame que às vezes a gente vê mulheres presas com o cardiotoco, né? Que fica um aqui e outro aqui embaixo da barriga, assim, ó, com aquela cinta, vocês já viram? Aquilo não precisa ser feito o tempo inteiro em todas as mulheres, tá bom? E a gente vê muito isso, aquilo assim, ó. E aí a mulher tem que ficar parada em uma posição com a barriga para cima, que é muito maléfica para ela e para o bebê, dói mais, o bebê recebe menos oxigênio, aí o bebê descompensar tem que ir para cesárea de urgência porque o bebê está em sofrimento, tá? Mas um sofrimento causado. Provavelmente se mudar essa mulher de posição, você vai ver que o bebê começa a reagir, fica tudo bem e segue o baile, tá? Quando realmente tem a parada de progressão, eu acho que eu respondi já, Ana, que é quando existe o partograma, tá?
um partograma atualizado, tá? Não adianta usar um partograma desatualizado. Onde lá se coloca a evolução da dilatação, a dinâmica uterina das contrações, frequência, intensidade, a mudança do colo. Quando tudo isso é avaliado e não está tendo mudança, e você tenta com outros movimentos, coloca essa mulher para deambular, para caminhar, para agachar, alimenta essa mulher, às vezes ela está em jejum, e às vezes o parto para justamente porque ela não comeu nada, ela está sem energia. Tá? Eu já vi parto ser salvo com gelatina, gente. A mulher comeu e deu, né, uma glicose assim nela. Às vezes até analgesia, sabia? Gente, que a analgesia pode ajudar em partos que estão se arrastando, porque às vezes o que essa mulher precisa é um alívio da dor, um relaxamento, e tá tudo bem, né? Todas as intervenções, tirando cristeler e episiotomia, elas sendo usadas de forma correta, de forma criteriosa, de forma uma avaliação bem feita, elas podem ajudar, tá? Agora, quando elas são usadas de forma rotineira, sem real indicação, elas tendem a atrapalhar muito, porque uma vai levar a outra. É muito comum você solicitar analgesia ou precisar de analgesia e a ocitocina sintética ter que ser colocada junto para corrigir a dinâmica uterina. Então, uma intervenção leva a outra intervenção. A gente chama de cascata de intervenções. A ocitocina sintética, vocês podem permitir quando existe uma real parada de progressão, em casos de indução, né, indução bem indicada, que já foi, o colo já está favorável para receber ocitocina, e no pós-parto imediato, o bebê nasceu, vocês recebem uma ocitocina, uma injeção de ocitocina intramuscular, às vezes no braço, às vezes na coxa, tá? O ideal o ideal não. Deve ser avisado vocês e solicitado para não levar um susto, porque eu já vi mulher só receber a injeção e levar um susto. Diminui muito as incidências de hemorragia pós-parto, tá? Essa ocitocina. Vamos lá. A Júlia está perguntando aqui, quando elas colocam peso na barriga para expulsar a placenta, se torna violência obstétrica? Precisa fazer força para a placenta sair? Não, não precisa fazer força para a placenta sair. O parto não acaba depois que o bebê nasce, tá? A gente fala que existe uma última fase do trabalho de parto, que é a dequitação ou o nascimento da placenta, né? Eu vou mostrar a placenta para você. Eu podia ter descongelado uma para mostrar de verdade, né? Quem sabe? Eu tenho várias. Aqui em casa, os potinhos, eu falo assim, não é feijão, não é sorvete, são placenta. Tem muita placenta aqui em casa. Eu uso nas aulas. Vou pegar uma placenta aqui. Aqui. Essa é a face do bebê, né? Que é onde fica o cordão umbilical, e aqui é a face materna. Então, fica no fundo do útero de vocês, tá? O bebê fica aqui dentro, o cordãozinho tá aqui, com as duas artérias e uma veia. A placenta ela nasce com contrações uterinas também, né? Essa ocitocina sintética, inclusive, que eles aplicam, ajuda nisso, tá? O útero continuar contraindo para expulsar a placenta. Não se deve puxar a placenta jamais. Hoje eu fiz um post, depois comentem, por favor, sobre o que fazer. A gente viu isso na aula de ontem. O que fazer caso o bebê nasça e você está a caminho da maternidade ou nasce em casa antes de você conseguir ir para a maternidade. E eu falo sobre isso. Não puxa a placenta. Não puxa o cordão. O que se tem hoje de evidência é que o manejo ativo do nascimento da placenta ele é indicado. Isso não significa puxar, isso significa que elas vão dar uma tracionada muito levemente para ver se a placenta ela está vindo. Tá? Se ela está vindo, elas vão parar e vão deixar ela nascer. Ela não precisa, isso não precisa ser correndo. O nascimento da placenta pode ser um pouco incômodo, tá? Às vezes tem uns placentão. Pode ser um pouco incômodo. Eles têm que verificar se a placenta está inteira, se nasceu com todos os grânulos e tudo mais, porque não pode ficar nenhum pedaço da placenta dentro de você. E puxar pode fazer isso, com que se rompa, tá? E ela precisa vir inteira, porque se fica alguma coisa grudada no fundo do útero, vai ficar sangrando. Vai ficar sangrando. Os vasinhos que estão ligados aqui na placenta, eles vão continuar abertos e sangrando. E pode causar uma hemorragia muito grave, tá bom? Então, não precisa também enfiar a mão lá dentro para arrancar a placenta, não precisa enfiar a mão lá dentro da sua vagina depois do parto para tirar qualquer coágulo, tá? O ideal é que logo após o parto, não logo assim, nasceu, bora lá, mas após o parto ali ainda, que te ajudem a tomar um banho, a ficar, a se verticalizar, justamente para que esses coágulos saiam, tá bom?
Deixa eu ver. O que mais estão perguntando aqui? Laura, dizem que ter relação sexual ajuda. Isso pode ser feito até eu entrar em trabalho de parto? Pode, ajuda sim. Dizem que fazer na hora da dor é bom, mas como que faz isso em um hospital? É... Então, é difícil você conseguir fazer um sexo no hospital, porque não é só no Grey's Anatomy que isso acontece. Então, acho que sim, né? Lá eles fazem bastante. Mas sexo não é só penetração, né? Lembrem disso. Então, assim, masturbação também é uma atividade sexual e, e vai liberar ocitocina. Então, se você gosta, se sente à vontade, fique à vontade, você pode se masturbar. Eu, Laura, quando eu tô acompanhando partos, sempre tem um momento que eu tento deixar. Eu tento ser o mais invisível possível, né? Que não é. Eu não sou protagonista nesse momento, eu tô lá para ajudar. Né? Então eu tento sempre criar um ambiente propício. Eu vou mandar um vídeo para vocês verem. Fala muito sobre isso. Se a gente tratasse o sexo como a gente trata o parto hoje em dia, será que nasceriam tantos bebês? Será que a humanidade estaria se perpetuando? Porque é tanta interferência, porque sim, gente, tanto para fazer os bebezinhos quanto para nascer, a gente usa os mesmos hormônios, os mesmos órgãos. Né? Então faz sentido com que na hora do parto a gente tente criar um clima bacana, né? Ou seja, uma baixa luz. A ocitocina gosta, inclusive, de luz baixa. A gente libera mais ocitocina com a luz mais baixa, não aquela luz gritante, forte de centros obstétricos. Então, diminui a luz. Eu uso muito pisca-pisca, ou não sei se vocês conseguem ver, tem umas velhinhas aqui, ó. Eu uso velhinhas eletrônicas para não pôr fogo no hospital, né? Não vou levar vela de verdade. Pisca-pisca, pisca-pisca que não pisca, porque eu acho que ficar piscando também não é bom. Mas uma luz indireta, né? Às vezes o quarto é um quarto e tem um banheiro, então acendo a luz do banheiro e apago a do quarto. Né? Converse com a equipe para, tipo, não, deixa a luz assim, coloco no plano de parto, inclusive, no meu plano de parto tinha, né? Que gostaria de um ambiente mais intimista, circulação, até porque a gente está em tempos de Covid, né? O menor circulação de pessoas possível, se a luz estiver apagada, tipo, por favor, tentem deixar apagados, é só acender em caso de real necessidade. E aí eu tento deixar, se é um casal heterossexual, se é um casal, se é um casal, né? Homem, mulher, 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 enfim, se é um casal romântico, né? Eu tento deixar em algum momento eles à vontade, sozinho, e me retiro. Se eu não estou sendo solicitada naquela hora, porque eu sempre ensino os acompanhantes a serem úteis, né? Porque para eu não me cansar muito e poder dar o meu melhor, e para a pessoa também participar ativamente daquele momento, isso ajuda demais, né? E aí, às vezes, pode rolar. Beijos ajuda muito, né? Não precisa ser só o sexo penetrativo, tá? O importante é liberar a ocitocina. A ocitocina é liberada com um abraço, é liberada com um beijo, é liberada com chocolate, com coisas que te dão prazer, tá bom? Se ficar resto de placenta, tem que fazer cirurgia para tirar. Se faz a curetagem, tá bom? Se faz a curetagem. É em centro cirúrgico que faz a curetagem, tá? Voltando. Alguém mais tem alguma dúvida sobre o que eu já falei até agora? Hum? Bom, vou seguir. Em 2012 foi feita uma pesquisa, que chama Pesquisa Nascer no Brasil, tá bom? Foi a maior pesquisa que a gente tem até agora. E ela está sendo refeita, ela começou a ser refeita, eu não lembro, mas foi em 2019, no final do ano que vem, no final do ano passado. Então a gente vai ter os melhores dados em breve, né? Porque a pandemia atrapalhou um pouco a coleta desses dados. Mas sobre como que é nascer no Brasil. Eu vou disponibilizar o link do site para vocês com os dados dessa pesquisa. E dois documentários bem pequenininhos, são pequenos documentários, tem 15 minutos mais ou menos, que estão no YouTube, inclusive, que trazem os dados dessa pesquisa. Vocês vão ver que bacana, é um compilado muito bom. Tem as mulheres ali relatando suas experiências, tanto de violência quanto que fala da violência ao parto respeitoso, ao parto humanizado, tá? Então, a pesquisa foi feita pela Fiocruz,
né? E foi um monitoramento proposto pela Rede Cegonha, né? Foram mais de 23 mil mulheres em 191 municípios de todos os estados brasileiros e acompanhadas durante todo o seu pré-natal em 266 hospitais públicos, privados e mistos, tá bom? E aí tem os resultados, né? Indicaram que 66% das mulheres preferiram o parto normal no início da gravidez. Apenas 59 desses 66 tiveram seu direito previsto por lei e foram orientados sobre a maternidade de referência para internação. E a nossa pesquisa, gente, também, porque assim, os dados que a gente tem de violência obstétrica, eles são de subnotificação, isso vale para violência contra a mulher também, né? Violência doméstica. Porque tem aquela de não saber ou não achar que determinadas coisas são violências, né? Eu sempre conto uma história de um parto que eu atendi, que foi um dos mais violentos que eu vi na minha vida. Essa mulher, ela foi submetida, foi colocada em... O parto estava indo maravilhosamente bem, eram as duas doulas com ela, a sogra dela, que ela se dava muito bem com a sogra, uma sogra incrível, super ajudando ela estava fluindo, gente, estava fluindo, chegou o médico e mandou ir para a sala de parto, ou seja, já perignou essa mulher. Colocou ela na maca, em litotomia, as pernas nas perneiras, né, e fez uma episiotomia nela. Bebê nasceu bem, e aí ele começou a costurar ela sem anestesia. Sem anestesia. E ela começou, tá doendo, tá doendo, tá doendo. E ele dizia assim, eu não tô sentindo nada. E eu não podia fazer nada, não posso interferir na conduta médica, né? Então eu foquei nela. Ia acalmar ela, e ele fez toque retal nela, porque ele cortou tanto que foi verificar se não tinha cortado até o ânus dela. Fez toque retal, sem avisar, sem nada, só afiou o dedão mesmo. E disse assim, e aí depois, pronto, ó, o parquinho tá novo de novo. E o que ela falou no final? Muito obrigada, doutor. E até hoje ela conta para todo mundo como o parto dela foi incrível, foi lindo, porque ela tava com doula lá, porque, nossa, ela é eternamente grata. E não, eu não furo a bolha dela. Eu não vou dizer assim, não, querido, não, seu parto não foi tudo isso, não. Se ela tem essa impressão, eu não furo a bolha, tá, gente? A não ser que ela venha um dia me questionar e perguntar, que às vezes a ficha demora a cair. Agora, que nem vocês que estão aqui, vocês vieram em busca de informação, vocês querem informação, eu não vou mentir para vocês, né? Se me perguntarem tal coisa que fizeram comigo a violência obstétrica, eu vou dizer vou analisar o contexto, obviamente, porque, né, eu tenho que ser responsável. Mas eu não vou chegar em você e falar assim, olha, o que você sofreu foi violência obstétrica, tá? Eu não faço isso, eu não furo a bolha, porque pode ser muito perigoso. Eu não sei se eu vou estar perto dessa mulher para lidar com as consequências dela perceber que sofreu uma violência obstétrica. Não é responsável da minha parte, como uma profissional, fazer isso, tá bom? Laura, tenho vontade de ser doula. No finalzinho você explica como ingressar nisso. Vou ter turma aberta, eu vou abrir turma na semana que vem, mas é para presencial aqui em Ouro Preto, Minas Gerais. E ainda em dezembro eu vou abrir as inscrições para um curso de doula online, muito bacana, né? Tem eu, Jaqueline Doula, não sei se é a mesma Jaqueline que vocês conhecem, é a Jaqueline Lourenço, vai ter a Mari Coraiola, né? A Sandoula, então vai ter uma equipe muito bacana de doulas ensinando essa profissão maravilhosa para vocês, tá bom? A egrégora, né, tá voltando com os cursos presenciais e online, e um preço sempre aquele preço gostosinho, condições de pagamento bem bacana, vai ser um prazer formar qualquer mulher que tenha interesse em se tornar doula, porque falta doula ainda, enquanto tiver mulher parindo sem doula, tá faltando doula. E eu acho que um curso de doula todo mundo deveria fazer, toda mulher deveria passar por um curso de doula. Vocês vão descobrir que é muito mais do que aprender sobre parto, tá bom? Eu também queria ser doula, na minha cidade não tem, mas Laura não aceita os neném de 16. Espera mais 2 anos, Oemi, que daí você pode ser doula, tá bom? Eu até poderia formar você com 16 anos, mas você não poderia atuar em lugar nenhum, não iam permitir a sua entrada dentro dos hospitais com 16 anos, entendeu? Eis a questão. Mas eu vou estar formando doula daqui 2 anos. Até lá, vai estudando.
Então, voltando. Então, tem muita mulher que não sabe, não tem noção que sofreu violência obstétrica. Então, essas pesquisas, elas têm... a gente fala, porque fez aquele corte que sabe que precisa, porque botou o sorinho, não pode gritar. Não, não pode gritar. E a gente vê isso sendo reproduzido sistematicamente, né? Nossas avós, nossas mães, as tias, né? As gerações anteriores repassam isso para nós, porque foi assim que elas aprenderam. E você tirar algo que está enraizado numa cultura, numa sociedade, é muito difícil, é um trabalho bem árduo. Mas vocês que estão aqui buscando, tendo esse tipo de informação, já sabem, né? Seguindo. Segundo a Organização Mundial de Saúde, só 15% dos partos que devem ser cesarianas, tá bom, gente? E o Brasil, atualmente, ele ocupa o segundo lugar no mundo. Até acho que uns 2, 3 anos atrás era o primeiro, tá? A gente só perde para Costa Rica agora. Então a gente está em segundo lugar. Não queremos voltar primeiro, queremos inclusive descer, tá bom? Em recordes de cesariana. Na rede privada, beira 80%, 88% dos partos são cesarianas, e na rede pública passa dos 50%, tá bom? Então, quando a gente vê assim, porque no SUS eles forçam o parto normal. Não, não é isso que os dados demonstram. Esses dados não estão enviesados, porque isso a ANS ela é obrigada a. Como eu falei ontem para vocês, toda cesariana precisa ser justificada, né? Toda cesariana precisa ter uma justificativa. Precisa existir esse controle. Deixa eu tomar uma aguinha. Outra coisa é o contato pela pele após o parto, o Golden Hour. Pouquíssimo, menos de 30% dos bebês recebem esse tratamento de contato pela pele. Eles são separados da sua mãe, né? São levados para outra sala. Às vezes o acompanhante é permitido acompanhar, né? Mas em muitos não. E são submetidos a procedimentos extremamente invasivos e que não faz sentido, né? Pingar colírio no olhinho deles, passar sonda no narizinho, na boca e tudo mais. Algumas meninas, quando nascem, a sonda é passada na vagina delas, inclusive, eu não faço nem ideia, não entendo essa justificativa para isso, não existe justificativa para isso. Todo e qualquer procedimento de um bebê que nasce bem, né? Essas medidas antropométricas de ver o peso, de ver com quantos centímetros nasceu, isso tudo pode ser postergado, isso tudo pode esperar, né? Esse contato pela pele inicial, logo que o seu bebê nasce, ele é muito importante, tanto para você, para assimilar, porque o parto, ele é um portal, ele é uma coisa muito intensa para nós, tá? Quando eu falo que a gente tem é muito comum você ter medo de morrer no parto quando você está grávida. A gente tem medo de morrer porque tem medo de faltar para o bebezinho, tem medo de várias coisas. E aí eu lembro que eu percebi, mas a gente morre mesmo. A gente morre. Morre quando cada filho que eu tive morreu uma Laura e renasceu outra. A mãe que eu era do Arthur não era a mesma mãe que era a mãe do Arthur e da Margot. A mãe que eu fui do Arthur há 10 anos atrás não é a mesma mãe que eu sou hoje, a mesma mulher que eu sou hoje, depois de 8 gestações. Então a gente vai se. Morre-se um pouco e renasce, que nem uma fênix forte, tá bom? Posso pedir cópia do prontuário do meu parto e pedir para tudo que forem feito comigo colocar. Deve, tá, gente? O prontuário de vocês. E não tem custo. O único custo é só se for cópia, alguma coisa assim, tá? Mas eles não podem cobrar para liberar o prontuário, tá? E isso é bem importante, ter o prontuário. Os procedimentos que fazem com o bebê ao nascer pode ser feito com ele no meu colo ou eu posso pode ser feito no seu colo, tá? Tudo pode ser feito no seu colo. Claro que medir, pesar não tem como. Mas aí você pode estar presente ou podem fazer junto com você ou com o acompanhante. Por exemplo, você teve um parto normal e depois você vai tomar um banho. Já ficou ali com seu bebezinho. Deixa eu pegar aqui. Já ficou ali com seu bebezinho, né? Já cortou o cordão, já foi feito o apigar, né? Para ver como é que tá os reflexos dele, mas ele tá ali com você. E aí, vai vestir, vai pesar, e você pode tomar um banho, né? A enfermeira geralmente ajuda a gente a fazer isso para não dar uma queda de pressão nem nada. Se limpar, né? Ou, enfim,
e aí o bebezinho vai passar por esses procedimentos junto com o seu acompanhante, ou o seu acompanhante, enfim, quem estiver com você. Mas se você se sentir bem, pode ser com você também. Isso tudo pode esperar. Coloquem, quando acho que a Bianca, quem está aqui através da Bianca, fala muito sobre isso. Plano de parto é uma ferramenta maravilhosa de você ter? É uma ferramenta maravilhosa de você ter. Você deve ter sempre? Deve ter sempre. Mas não adianta você pegar, que nem eu sei que tem muitos que pegam o meu modelo de plano de parto. Ele é maravilhoso, eu confesso, eu não tenho, sem falsa modéstia. Mas você precisa entender tudo que está escrito ali. Você precisa entender o que é cada procedimento também, né? E no plano de parto, é importante colocar os cuidados com o recém-nascido. Eu coloco, né? Então, eu coloco as coisas que eu não gostaria que fossem feitas com o meu filho, porque ele é meu, tá? Quem manda no filho de vocês é vocês, gente. Ah, não, porque aqui é protocolo, mas o filho é meu. Se você fizer qualquer coisa com o meu filho que eu disse que não é para fazer, eu vou te processar. Simples assim. Né? Vocês estão estudando para saber, né? E tomar decisões. Né? Não, não quero que faça isso, não quero que faça isso, quero que espere. Né? O banho, por exemplo, é uma coisa que deve ser esperada. Não se dá banho recém-nascido assim que ele nasce. Tá? Banho ideal é que se espere 24 horas. Eles nascem com aquela manteiguinha, o vernix caseoso, aquilo é ótimo para o pé. Inclusive, depois do parto é comum que esse vernix fique um pouco na nossa vagina. Eu recomendo que vocês peguem ele e passem, se tiver laceração, tivesse aquelas correções, passem ele. Ele é um hidratante extremamente potente, tá bom? Pedir a cópia é na hora ou depois do parto? É na alta, tá, gente? É na alta, porque enquanto vocês estão lá, tudo que for sendo feito, mais vai para o prontuário. Dificilmente você vai sair com ele da maternidade. Às vezes vai precisar de um tempo, tá? Alguns dias para eles liberarem o prontuário. Onde conseguimos o plano de parto? No último dia vocês vão descobrir como. Suspense. Ainda segundo a pesquisa. Já falei sobre isso. Seguindo. O que fazer, gente, em caso de violência obstétrica? Eu vou. Vocês podem pedir o prontuário, vocês já estão atentas, né? Pedir o prontuário. Se vocês perceberem que sofreram violência obstétrica, ou fica muito evidente que sofreram violência obstétrica, peçam o prontuário, né? Vocês podem fotografar, eles às vezes não deixam filmar, tentem, né? Peçam porque assim, vamos pensar na nossa realidade. Eu, Laura, se eu fosse ter um parto aqui onde eu moro, eu sei que eu teria grandes chances de sofrer violências obstétricas aqui. Né? Eu sofri violência obstétrica nesse meu último parto. Não no parto em si. Eu sofri antes e sofri no pós. No pré-parto, eu tive por omissão no pré-natal, né? Quando eu cheguei na maternidade para ter a Ângela, eu lembro que eu cheguei vocalizando e foi um show à parte, tá? Porque eu não estava acostumado com uma mulher vocalizando. E eu tava com muita contração, gente. As contrações eram uma atrás da outra, porque eu já cheguei lá muito adiantada no trabalho de parto. Então, assim, não tive muito respiro. Por isso que eu digo que o parto rápido não é sinônimo de um parto bom, tá? Porque você não consegue assimilar e é uma atrás da outra. Para ele ser rápida, a dinâmica tá muito rápida também. Então, você parece que não tem o refresco, não tem o respiro. Que nem eu tive no do Dante, que vocês veem que eu vocalizo e tranquilo, assim. Tem aquela expressão de dor e tal, mas eu tava muito bem, muito tranquila, não teve sofrimento. Mas da Ângela foi insano, tá? Foi insano. E aí eu cheguei e a minha doula foi fazer a internação, porque eu tive que escolher entre a doula e o meu esposo. Por causa ela nasceu aqui a gente estava em onda vermelha. E o meu esposo estava com neutropenia. Neutropenia é sem imunidade por causa do câncer. E obviamente eu não ia expor ele a um hospital. E aí eu fui com a minha doula, que é uma amiga minha também, muito querida. E aí ela foi fazer a internação e eu já fui pro corredorzinho, assim, que vai pra maternidade do hospital. E nisso veio um enfermeiro com uma cadeira de roda. E eu falei assim, não quero cadeira de roda. Aqui, bem assim, ele assim... primeiro que ele chegou fazendo bem assim com a mão pra mim, ó. Pra eu parar, que é menos, sabe? Menos. E eu olhei assim, aí ele falou assim... Aí eu falei que eu não queria cadeira de roda, afinal de contas, gente... Andar faz bem no parto. Ajuda o bebê a se encaixar melhor na pelve, ajuda em tudo. Quanto mais vocês se movimentarem no trabalho de parto, melhor, tá bom?
Ah, eu tô com muita dor, não consigo me mexer. Quanto mais você se mexer, menos dor você vai ter, mais rápido vai evoluir o parto. Lembre-se disso. E aí eu falei, ele falou assim, não, aqui você tá aqui dentro, vai seguir as regras daqui. Eu olhei pra ele e falei, eu abri o portãozinho e fui entrando. Aí passou a contração, eu cumprimentei, tinha umas moças descendo, que é uma rampa, assim, na maternidade. Quando eu cheguei lá em cima, que eu fui caminhando, né, subi a rampa, assim, aí já chegou outro com outra cadeira de roda. Disse, gente, eu não preciso de cadeira de roda. Eu tô bem, eu só tô entre mais de parto. Aí veio outra contração, eu me apoiei num balcão lá e continuei rebolando, rebolando e vocalizando. Aí um técnico de enfermagem muito querido foi me levando para a sala de pré-parto, né? Eu já conhecia o caminho, já trabalhei nesse hospital e tinha uma gestante internada lá dormindo. Eu falei assim para ela: desculpa, eu vou atrapalhar seu sono. E aí eu já fui pro. Tirei minha roupa, já entrei no chuveiro, queria muito chuveiro. A água quente, gente, ajuda demais. De todos os meus partos, eu usei demais, demais, demais os chuveiros. Chuveiro, gente, ajuda demais. Tanto antes do parto começar, como um termômetro do parto, né? Porque a água quente, ela vai te dar uma ideia do que é um trabalho de parto. Para você saber se as contrações que vocês estão sentindo são de um trabalho de parto ativo ou não, vai para o chuveiro, mas vai para o chuveiro sem medo, tá? Uma água quente, não uma ponta de te queimar, mas quente, fica lá por uma meia hora, pelo menos ou mais, tá bom? E observa, né? Porque a água quente ela tende a relaxar, né? Se as contrações continuam, mas a dor alivia, você tá em trabalho de parto. Se as contrações, elas começam elas continuam, mas elas espaçam o tempo entre uma e outra, elas aliviam, elas te dão tempo, você está em fase latente, ainda não é hora de ir para a maternidade, tá bom? Então, a água quente ajuda muito, o chuveiro ajuda muito nisso. E aí, e ajuda muito no trabalho de parto, eu não saía do chuveiro, eu não saía do chuveiro. Né? A minha doula fez massagem em mim, a minha doula fez muita massagem em mim dentro do chuveiro. Né? As doulas não têm medo de se molhar, isso é verdade. Alguém falou alguma coisa que eu acho. Não. Então, assim, chuveiro ajuda muito, tá? E aí eu fui pro chuveiro, a médica chegou, já tava lá, ela já me conhecia. E aí eu pedi para ela se ela podia fazer o toque ali naquele céu, ela disse que não conseguia, eu entendi, né? Tem profissionais que não conseguem, e é isso, né? Então, assim, outros que fazem até debaixo d'água, tem luva para isso, tá? Tem umas luvas para banheira e tal. Nesse hospital que eu tive não tinha banheira. Aí eu fui pra maca, foi feito toque e tudo mais. O parto aconteceu do jeito que eu queria, não digo que eu queria, né? Mas aconteceu naturalmente, foi humanizado. Eu tinha pedido cesariana já, tá? Porque, olha só, se eu pedi cesariana, porque tava muito intenso, eu não tava conseguindo lidar com a dor. Eu já não aguentava, eu não conseguia. Quando eu pedi cesariana, eu disse, deixa eu fazer um toque para ver como é que tá, porque, né, multípara, ou seja, já tive mais partes. Pode ser que já esteja muito avançado, você está muito perto. Aí eu topei. Só que quando ela foi fazer o toque, eu tava realmente com uma contração atrás da outra, eu quase chutei, coitada da médica. Eu falei, não, 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 tira, tira, tira. Ela parou na hora. E eu falei assim, não, eu quero uma cesariana, vai lá preparar a cesariana. E aí ela, sabendo, né, tipo, justo você, assim. Aí ela foi, ela respeitou minha decisão, minha doula me apoiou e foi preparar a cesariana. E aí eu levantei da cama, né? No que eu levantei, aquilo que era dor, gente, as experiências que eu tenho e de observação também é que na hora que o bebê nasce, não dói. O parto em si não dói, trabalho de parto dói, mas a hora do expulsivo, aquela dor, ela vira força. Porque eu lembro que eu levantei, fiquei em pé, apoiada na maca, e eu ia começar a vocalização porque veio uma nova contração e ela virou um puxo. Ela não era mais era e uma força. Vira, o corpo faz uma força para baixo que você não tem controle disso. Por isso que você, não, não faz força, não faz, não existe não fazer força, seu corpo faz a força. E aí a minha doula já viu, e aí eu consegui me tocar, eu já senti um pouquinho da cabeça dela, eu coloquei mais ou menos isso aqui, assim, ó, dos meus dedos dentro da minha vagina, e eu senti um pouquinho da cabeça da Ângela, assim, e aí eu só consegui falar assim, vai nascer, vai nascer, e aí ela, Laura, eu tô aqui, Laura, eu tô aqui. Quando a técnica volta, eu já com a cadeira de roda para me levar para o centro obstétrico, eu já estava com a Ângela no colo, né?
Então, assim, se eu tivesse ido para essa cesariana, hoje eu estaria processando essa maternidade. Óbvio, não pela cesariana, mas por quê? Eu pedi analgesia e não tem. E aí a gente tentou, né, conversar com o médico. Não, mas é um direito e tal. A minha doula, né, falando isso por mim. Porque eu não estava em condições de falar, estava muito intenso mesmo. Eu estava vocalizando muito, muita contração. Eu vomitei durante o trabalho de parto, eu fiz cocô durante o trabalho de parto. Alguém ontem me pediu para falar sobre cocô, já falo sobre cocô. Eu fiz cocô durante o trabalho de parto, muita contração, muito, muito, muito mesmo. Sem ocitocina, natural, endógeno mesmo. E aí, eu pedi a cesariana porque não tinha anestesia. E não tinha anestesia porque esse hospital não paga o anestesista para dar esse tipo de anestesia, né? Aí é um problema. Então eu ia ser respeitada na minha decisão por uma cesariana sem real necessidade. Hum, Seria uma violência obstétrica porque eu não queria cesariana, eu queria anestesia, né? Então, e é muito comum você ver mulheres irem para uma cesariana a pedido, e aí eles vão justificar a pedido, mas nem todo pedido de cesariana é um pedido de cesariana, é um pedido de alívio da dor, né? E eu já tinha esgotado os recursos que eu tinha ali, naquele hospital de recursos não farmacológicos de alívio da dor, já que a anestesia me foi negada, né? Não tinha. Então, isso é importante de vocês saberem, tá? Procurem saber sobre o uso de analgesia onde vocês vão ter os bebês de vocês. Procurem saber se vocês vão ter acesso ao chuveiro. Procurem saber se tem bola, né? Ensinem os acompanhantes a fazerem massagem. A gente pode ver isso. Posso mostrar algumas para vocês, mandar alguns vídeos, tá? Não tenho problema nenhum em fazer isso. É uma coisa que eu gosto bastante. Existem massagens bem específicas que ajudam a aliviar muito, 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 muito mesmo as dores do parto, tá bom? E a gente só solicita analgesia quando a gente já esgotou todos esses recursos, tá bom? E no meu caso, tinha esgotado, queria cesariana. Então, isso é violência obstétrica. Não, um pedido de cesariana, às vezes, é só um pedido de alívio da dor. Isso é violência obstétrica. As denúncias, gente, de violência obstétrica, elas podem ser feitas no Ministério Público Federal via site mesmo, tá bom? Vou mostrar para vocês, eu vou deixar depois para vocês o modelo, né, de ação que vocês podem utilizar. Foi feita por uma advogada, chama Ruth. Ela tem uma página no Instagram, agora eu não lembro o nome direito, mas eu vou postar lá para vocês. Manda no grupo as massagens. Manda no grupo as massagens. Pode deixar que eu mando no grupo as massagens, tá? Massagem ajuda muito, 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 muito no trabalho de parto, né? E não são massagenzinhas assim, gente. Ser brutos. É bruto mesmo, assim. Contra a pressão que a gente fala, né? Pressões em lugares específicos que a gente faz. Não é com a ponta do dedo, é com essa parte aqui. Então, ter uma doula, ter alguém treinado para isso ajuda muito, tá bom? Aqui tem alguns sites, né, sobre violência obstétrica e informações para ajudar vocês a trabalhar mais essa prevenção da violência obstétrica. Parto do princípio, a Artemis, o blog da Melânia. No blog da Melânia, existe lá, lembra que eu falei para vocês agora há pouco, que toda cesariana precisa ser justificada? A Melânia é uma doutora com doutorado, que fez uma compilação de cesarianas, de justificativas para cesarianas, de falsas indicações de cesariana, que estão justificadas de verdade. Essas justificativas foram usadas em prontuários. E lá tem, por exemplo, mãe bailarina, feto com unhas compridas, trânsito, miopia. Aí tem mulher gorda, mulher magra, mulher alta, mulher baixa. A gente vai fazendo um bingo. Assim, se você for ver, ninguém pode parir. Todo mundo precisa de cesariana. Então, tem umas justificativas que, assim, é absurdo. Mãe atleta. Tem algumas coisas que não faz sentido nenhum, tá bom? O documentário Violência Obstétrica, Vozes Brasileiras. Esse foi o documentário que depois deu start para a tese da Lígia Moreira Sena. Essa tese acho que eu tenho a cópia, posso mandar também. E esse portal Nascendo Brasil, que é o do Estuda Fiocruz, tá? A gente vai ter ele atualizado nos próximos anos, se não sair esse ano ainda, que acho que teve um atraso justamente por causa da pandemia. Né? E eu vou colocar mais algumas
alguns links lá de vídeos, de documentários para vocês assistirem. Vocês conseguiram entender o que é violência obstétrica? E mais que isso, vocês conseguiram entender que nada pode ser feito sem o consentimento de vocês? Escolham bem quem vai estar com vocês no dia do parto, por favor. Escolham bem, preparem bem essa pessoa. Se você sentir que essa pessoa não está apta para isso, porque quando a gente está em trabalho de parto, o ideal é que a gente consiga se desligar, né? Mas a pessoa que tem que estar com você é quem vai ficar ligada nisso, né? Então, preparem bem essa pessoa, para que ela defenda você, para que ela fique atenta a isso. Você não precisa ir armada para o parto, né? Não precisa ir armada para uma luta, né? Mas, se alguma coisa acontecer, você vai estar atenta. Não, isso eu não gostaria. Tá? A gente não vai para o parto para lutar. A gente quer um parto para se entregar aos processos, para deixar fluir, né? A importância do plano de parto é essa, né? Para que vocês falem o que vocês desejam, né? Não são imposições, são desejos, né? É importante falar o que se quer. Não adianta você entrar num táxi e esperar que o motorista leve você para onde você quer chegar, se você não fala para ele onde você quer chegar. A mesma coisa vale para o parto. Não adianta você chegar na maternidade e não falar como você gostaria que fosse seu parto. Eles vão fazer o trajeto que eles querem fazer. Então, falem, olha, eu gostaria muito de um parto assim, 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 né? Com, 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 com um respeito que vocês querem receber, né? É uma via de mão dupla, né? Não precisam chegar armadas, né? Mas não cheguem desarmadas, né? Estejam preparadas para isso. É para isso que tem esse curso, e por isso que eu preparei isso com carinho para vocês. Juliana, entendi tudo. Engraçado que quando assisto às aulas eu me sinto mais poderosa e tudo que você fala eu estou passando para o meu acompanhante. Perfeito, Juliana, perfeito. Fico feliz de estar te ajudando nesse seu processo de empoderamento. O que eu estou fazendo é só bater na porta. Quem está abrindo essa porta é vocês, tá? Ninguém no mundo empodera ninguém. Esse poder, gente, está dentro de nós, tá? O que eu, como doula, faço é bater na porta. Vocês abriram, o que vocês quiserem eu vou colocar aí dentro, né? Que seja bom, com responsabilidade, com carinho, com respeito, com a dignidade que vocês merecem ser tratada nesse momento, que vocês vão, sim, lembrar para o resto da vida de vocês, tá? Esse é meu papel e meu compromisso como doula, que eu assumi desde o momento que eu me formei, tá bom? A Maria Clara está falando o seguinte: na questão de acompanhantes, existe alguma restrição para a escolha do acompanhante? Não. A lei 11.108 de 2005 fala o seguinte: que toda parturiente, gestante parturiente tem direito a um acompanhante no momento da internação até alta, ou seja, na fase de pré-parto, parto e pós-parto, a livre escolha, tá? Então, se alguma maternidade fala assim, olha, aqui só pode mulher porque tem um monte de mulher ali dentro, não sei o quê. Então, a lei é de 2005, já deu tempo de vocês aprenderem a criar um ambiente propício para isso. A gente tem alguns hospitais que usam cortinas, uma cortininha ali já dá né? Não é aquela privacidade incrível, porque você ainda fica, né, escutando, mas que visualmente te dá uma privacidade maior. É comum a gente anexar a lei, né, essa lei, ao plano de parto, né? No último dia vocês vão saber mais sobre isso, tá bom? A Ana, acompanhante é só no parto e pós-parto, ou se eu for em uma emergência, por exemplo, ele pode me acompanhar? Pode. Fui na emergência com infecção e não pôde entrar acompanhante. Se você foi internada, você tem direito a acompanhante. Caso não tenha sido internação, não. Tá bom? A partir do momento que você é internada. Não podem restringir sua comunicação, né? É importante que você possa usar seu celular, possa se comunicar. Você tem direito à recusa informada de qualquer coisa, né? Qualquer coisa. Você tem direito a recusar. E eles podem fazer algumas pressões e tal. Vocês têm meu WhatsApp? Né? Eu fiz questão de criar o grupo, o meu, pelo menos, né?
com a minha conta pessoal de WhatsApp. Eu não criei com o meu WhatsApp Business, não é minha conta comercial, então vocês têm meu número pessoal, tá? Vocês podem, fiquem à vontade para me mandar mensagem lá no meu Instagram também. Estou à disposição para tirar dúvidas de vocês. As que estão mais adiantadas, as que estão mais adiantadas, fiquem à vontade para me contactar, se vocês estiverem sem doula. Bom, o nosso tempo está acabando e eu falei que a gente tinha uma surpresa, né? Eu não sabia quantas pessoas iam. Deixa eu parar a apresentação aqui. Nós estamos em 10 comigo. 9 mulheres, então, aqui. Bom, então vamos lá. Para quem. Eu vou parar de gravar para deixar quem vai assistir essa aula depois curioso. E aí depois vocês contam o que foi o presente para vocês, tá bom? Então, encerrando a gravação. Mas não é assim que encerra, Laura. Deixa eu encerrar a gravação aqui.